Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live do Campo à Mesa. Hoje nós estamos aqui num momento muito especial e vamos falar de algo muito gostoso, muito nosso. O do Campo à Mesa tem falado nesses últimos tempos e acabamos de contar aqui, já estamos na 10ª praticamente live que temos falado a respeito de produtos de origens, produtos do Paraná, produtos regionais.
E nós também temos falado das indicações geográficas. Indicações geográficas são aquelas que hoje o estado do Paraná já tem 8 registradas. Eu sempre só falo o número e não falo as indicações, né, os registros, tal. Uma porque eu tenho medo de esquecer alguma e não saber falar todas porque vou me perder. Mas também porque eu quero que você vá lá no nosso site que é o www.sebraepr.com.br/agronegócios. Lá você vai ficar sabendo tudo a respeito das nossas IGs, do selo Alimentos Paraná. Então, por isso, eu não vou falar o nome delas todas, tá bom? Mas a gente também vou falar um pouquinho aqui sobre o que seria a indicação geográfica, no caso, daquelas que nós estamos buscando, já tem novas. E uma delas é um produto muito especial para nós, que são os vinhos de Bituruna. E aí a gente vai falar que ela é especial, porque ela é feito, esse vinho é feito com um produto, né, que é a uva, claro, mas é uma uva especial que a gente já vai começar a falar sobre ela. Então, nessas lives que temos feito nesses últimos tempos, nós temos falado sobre vários produtos. Já falamos do café, já falamos de peixe, de ostra, lá de Canto Quiriguaçu, das ovelhas e cabritos. Falamos de muitos produtos especiais mesmo. E agora nós vamos falar sobre o vinho de Bituruna. E aqui nós temos duas pessoas muito especiais que têm trabalhado, se dedicado a esse negócio. Primeiro, eu vou chamar aqui a Michele Bertoletti, ela que é uma jovem. Eu tive o prazer em 2011, 12, a trabalhar em Bituruna, conheci os pais, a família, conheci os demais vitivinicultores que tem ali em Bituruna, e à época a Michele ainda estava estudando, né? Bem mais menina, e ela não havia com frequência naquela época, Michele. E aí, hoje, quando eu ouço de você, uma mulher já com família, já trabalhando naquilo que os pais já vinham fazendo, eu fico muito feliz de saber que nós temos uma profissional dedicada, uma mulher que está fazendo a diferença na sua região e no estado do Paraná. Michele, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho aí de você. Muito obrigada, Mabel. Nossa, depois de uma apresentação dessa, né? Eu era criança e quando o Sebrae começou a trabalhar aqui na nossa cidade, junto com os vitivinicultores, para desenvolver todas as vinícolas, e nossa, fez uma diferença pra caramba. Na época a gente era atendido por Curitiba ainda, né? E eu lembro, eu participava junto com meus pais de algumas reuniões, ia junto e tal, e adorava. Sempre gostei, assim, desde aquela época, né? Sempre gostei de estar envolvida, de estar no meio. E ainda mais falando de vinho, falando de vinícola, né? Que sempre foi minha paixão. Desde criança, nunca me vi fazendo outra coisa. Desde criança, eu tinha certeza que o caminho que eu queria seguir era trabalhar com a vinícola que era dos meus bisavós, era continuar esse legado, né? Tocar isso para frente. E desde então é o que eu venho me dedicando a fazer, trabalhar com a minha paixão, que é a produção da uva e do vinho, né? E eu queria, assim, que agora você só diga uma coisa para nós, assim, o vinho de Bituruna, né? Aquilo que vocês iam fazendo, com uma continuidade dos pais, você saiu para estudar e você volta para a cidade formada. Formada em quê? E hoje você representa quem? Então, eu fui estudar em Bento Gonçalves, né? Saí daqui com 18 anos, fui fazer a faculdade de enologia, né? Na verdade, é tecnologia em vitivinicultura e enologia. Estudar a uva e o vinho em todos os seus aspectos, né?
em todos os aspectos possíveis aí. Fui me especializar, voltei de lá, voltei formada e voltei para trabalhar na vinícola da família, né? Quando eu voltei de lá, eu já assumi a frente da vinícola, né? Porque a vinícola precisava de um enólogo, precisava de alguém ali na parte técnica, enfim. E eu já comecei a trabalhar de cara com tudo. E aí começamos a nos dedicar, além da produção do vinho também, a nos dedicar ao turismo, desenvolvimento turístico da cidade. E ajudei a formar o Conselho Municipal de Turismo, do qual hoje sou presidente, né, do Conselho Municipal de Turismo de Bituruna. E também agora, mais recente, também estou representando os produtores de vinho. Sou presidente da APROVIB, a Associação de Produtores de Vinho de Bituruna. Que show! Obrigada, que legal. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, e também Mabel. está aqui conosco hoje para o nosso bate-papo, que vai ser muito bom, muito gostoso. É um engenheiro agrônomo, ele é formado pela Unesp, com mestrado em agronomia, pela Universidade Federal de Lavras. Ele tem experiência na viticultura, como, por exemplo, fase final de melhoramento genético, organização do setor de produção de sementes e mudas e elaboração de normas e padrões para a produção de mudas. Eu estou falando de alguém que é da Embrapa, Nelson Pires Feldenberg. É isso? Ele é o coordenador técnico da Estação Experimental de Canoinhas da Embrapa, Clima Temperado. Nelson, muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mabel. Gostaria de agradecer ao SEBRAE pelo convite, a APROVIB, Associação dos Produtores de Uva e do Vinho de Bituruna, e também a Secretaria de Turismo de Bituruna. Desejar uma grande live para todos nós e para os participantes, e a gente espera trazer um pouquinho do conhecimento e um pouquinho do que a gente tem feito aqui para a região. Que bom, obrigada, Nelson. Nelson e Michele, nós vamos então bater um papo, nós já temos algumas pessoas que estão participando aqui conosco, elas estão no chat, eu queria muito que elas colocassem suas perguntas, que elas colocassem o seu nome, a cidade da onde elas estão, para que a gente possa depois, eu vou ler as perguntas deles para vocês. Mas agora, eu quero comentar um pouquinho, fazer algumas perguntas, e eu vou começar fazendo a pergunta para a Michele. A Samber tem 80 anos de tradição. Ela beneficia 11 famílias e tem 100% dos vinhedos em Bituruna. Isso demonstra de forma tangível a crença pelo território e pela produção de vinhos. Como que foi essa trajetória e qual a estratégia da empresa atualmente? Então, a nossa empresa sempre prezou por ter a essência dos vinhos de Bituruna. Nosso objetivo sempre foi, desde o início, mostrar para o mundo a uva e o vinho que são produzidos aqui, a nossa qualidade. Mostrar para o mundo que nós somos uma região vinícola promissora, sim, apesar de ainda pouco conhecida. Então, a nossa vinícola, hoje ela beneficia, como você falou, essas famílias de produtores, né? São nossos parceiros, eles que produzem grande parte da nossa uva hoje. Se não fosse pelos nossos parceiros, nós não conseguiríamos nada dessas conquistas que a gente tem hoje, né? Todos esses parceiros são agricultores familiares. Então, a gente ajuda eles a produzirem a uva, né? Dá todo o apoio técnico. Eu, como enóloga e tecnóloga de viticultura, e meu irmão, como agrônomo também. A gente acompanha, ajuda, dá assistência, enfim, vê o que eles precisam, para que eles nos entreguem a uva da melhor maneira possível. E aí eles ainda são recompensados pela qualidade. Quanto melhor a uva que eles entregarem para nós, mais eles ganham, né? Como forma de incentivo para que eles cuidem do parreiral, para que eles se dediquem, ampliem e principalmente para que eles fiquem, né, na agricultura, que as famílias consigam se manter lá.
Então, a nossa estratégia de expansão de produção hoje, ela está focada em aumentar a produtividade dos nossos parceiros, né, para que a gente consiga ter a uva que a gente precisa vinda deles. E 100% do território do Bituruna. Nós não compramos uva de fora, de nenhuma outra cidade, né, porque a gente quer realmente essa essência aqui. E mesmo os nossos vinhedos próprios também, né, também temos vinhedos próprios, claro. E também, bom, nós temos vinhedo produzindo que foi implantado em 39. Tem vinhedo de 80 anos produzindo. Então, vem mantendo uma tradição, um estilo de produção, para que a gente demonstre realmente o terroir de Bituruna. E hoje nós queremos fazer vinhos de qualidade, são vinhos de mesa, a grande maioria produzidos com uvas de mesa, as tradicionais americanas, mas com a qualidade superior, né, para bater com grandes vinhos feitos até de uva vinífera, né? Não é aquele vinho normalzinho, né? É o vinho bem elaborado, bem feito. E também temos os vinhos finos, claro, né? Porque ele também tem sua parcela de mercado, né? Mas o nosso foco principal está nos híbridos e nos vinhos de mesa. Ok. E então, para falar um pouco sobre isso também, temos aqui o Nelson, que é da Embrapa e que ele é parceiro. Eu até perguntava agora há pouco, né, Nelson, como é que vocês chegaram aqui, né? Que bom ter a Embrapa, uma instituição tão importante para o nosso país, de estudos, de pesquisa. E aí eu perguntava para ele como que a Embrapa chegou. E também, Nelson, como é que você vê, né, o desenvolvimento da vitivinicultura em Bituruna, uma vez que eu já entendi que você já trabalha com outros estados, né, outros lugares que também trabalham vinho, e entre os trabalhos de pesquisa que vocês têm trabalhado, como que é isso? Como que você está vendo também falar sobre indicação geográfica, que será de procedência, acredito eu, para Bituruna? Nós já começamos a fazer o diagnóstico, já fizemos uma triagem, nós já estamos com meio caminho andado, né? O Sebrae começou com o grupo aí de Bituruna para que alcance uma indicação. Poderia ser uma indicação, uma denominação de origem? Como é que é? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, só explicando um pouquinho a estrutura da Embrapa, né? A Embrapa tem cerca de 40 centros de pesquisa espalhados pelo Brasil, né? E a unidade de Canoinhas é uma estação experimental. Ela é vinculada a uma Embrapa chamada Clima Temperado, que fica em Pelotas, mas a gente trabalha e representa outras Embrapas nesse território do entorno aqui do Planalto Norte Catarinense, e isso também pega o sul, sudoeste do Paraná, né? Para alguns produtos, para algumas espécies que são cultivadas, que são exploradas na região. Bom, especificamente desse caso, a gente tem um trabalho muito forte com a Embrapa Uva e Vinho, né, onde na cidade onde a Michelle estudou, Bento Gonçalves. Então, a gente representa aqui, colabora com vários trabalhos da Embrapa Uva e Vinho aqui nesse território, nesse entorno, né, de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, norte do Rio Grande do Sul, alguns trabalhos assim. A gente tem um trabalho de produção de material propagativo, né? O que é isso, né? É o que vai dar base para se fazer mudas de uva, né? E a gente hoje tem em torno de 40 cultivares já disponíveis aos viticultores, aos viveiristas que queiram propagar essas cultivares. E a gente, além das 40 já disponíveis, a gente tem cerca de 80 outras cultivares em fases avançadas para disponibilização. Uma delas é a cascadura, né? Então, a gente o que nos aproximou da região de Bituruna foi, primeiro, o interesse da região de Bituruna pela valorização dessa cultivar, né? E a Embrapa, por ter lá em Bento Gonçalves um dos maiores bancos de germoplasma de videira do planeta, vamos dizer assim,
a Embrapa tem cerca de 1.400 acessos, né, uma coleção de cerca de 1.400 tipos diferentes de uva, variedades, espécies e tudo mais. A Cascadura é uma delas que estava lá, né, e foi feito um trabalho de eliminação de doenças para que uma uva que tenha, como a Michele falou, tem um parreiral desde 1939 que foi implantado, né? É natural que quando você tem um parreiral por mais tempo em cultivo, é natural que algumas doenças vão se incorporando naquelas plantas, né? E algumas acabam produzindo menos, dando menos aroma, perdendo um pouco da tipicidade. Então, o trabalho que a gente tem feito para essa e outras variedades é de, vamos dizer assim, revigorar, voltar com a característica inicial daquela cultivar que tinha anteriormente e devolver isso para o setor produtivo através dos viveristas, né? Bom, o trabalho que a gente tem feito é nesse sentido, né? O que eu posso falar sobre Bituruna, o que eu acho de Bituruna, né? Eu acho que, primeiro, a gente tem a questão da indicação geográfica, a gente tem um componente muito importante que é o saber fazer, né? Que é a questão humana, né? Porque a videira, ela se adapta, ela é plantada hoje do Chuí ao Nordeste, ao Norte do Brasil, né? Mas o que diferencia? Por que Bituruna tem muita uva e tem uma tradição e às vezes um município ali do entorno não tem essa tradição? São as pessoas, né? É a imigração que teve ali e se estabeleceu e acabou, por todos esses anos, acabou fazendo essa cultura continuar e ganhar importância, né? Então, a gente vê que essa questão da indicação geográfica, ela é uma valorização do conhecimento, da tradição, da qualidade que tem aquele produto naquela região, né? Então, é um selo, uma marca que vai englobar tudo isso daí, né? A qualidade, a tradição, o reconhecimento pelo que é feito há tanto tempo no entorno daquela região. Acho que, não sei se eu respondi todas as perguntas, mas a gente vai continuar conversando aqui hoje, né? Então, a indicação geográfica é um registro concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. Ele que reconhece e formaliza, quer dizer, quando a criança nasce, né, a gente vai lá no cartório e registra. Então, o NPI é como se fosse um cartório onde é feito o registro da história, de todas essas informações que você passou, como que é, com que uva que é feita, que variedade, ela forma um padrão, ela registra essa forma de fazer de determinado local e produto. Então, o saber fazer local é aquilo que você acabou de falar, que faz Bituruna. E se a gente não registra, e se nós não damos não cuida disso, o que pode acontecer? Isso vai se perdendo. Então, após o registro, a gente sabe que daqui a 100 anos, 200 anos aí, se existir a humanidade, nós vamos estar aí falando de vinhos, eles, né, vão estar falando dos vinhos de Bituruna de Cascadura, certo? Então, uma outra coisa que eu queria perguntar para a Michele. Michele, você fala dos vinhos, você falou que é presidente da associação, mas Bituruna só tem vinho? Ou, tendo vinho, tem alguma coisa que acontece em Bituruna que nós poderíamos aqui contar e que seria interessante as pessoas saberem mais sobre Bituruna? Vale a pena visitar Bituruna? Com certeza vale. Por quê? Vou só complementar você, Mabel, que ali atrás, aqui, tem a nossa logo, Vinhos de Bituruna, e nós temos 2 taças. Nós temos uma taça de vinho branco, que representa Cascadura, mas também temos a taça de vinho tinto, que representa a uva Bordeaux.
Então, nós estamos trabalhando para ter 2 identificações geográficas, né? Ok. Em Bituruna. O da Cascadura e o da Bordeaux. Então, não vamos começar só com 1, vamos começar com 2 já, né? Só Vamos 2. começar com só 2. Imagino. Vamos começar com tudo já. Show. Então, vale a pena sim conhecer Bituruna, não só pelos vinhos, mas por toda a experiência que está ao redor dos vinhos, né? Aqui nós temos muita experiência. Para quem gosta de turismo, de experiência, para quem gosta de viver, viver um pouco de emoção mesmo, Bituruna é o lugar. Nós temos, relacionado ao vinho, nós temos a tradicional Festa do Vinho, né? Que ocorre de 2 em 2 anos, que traz toda a cultura italiana à tona, é a maior festa da região. Ela ocorre sempre no segundo final de julho, a cada 2 anos. Ano que vem teremos Festa do Vinho, já estão todos convidados. Fora isso, durante todo o ano, nós temos museu, nós mesmos da Vinícola Samber mantemos um museu, que são 4 andares, de uma casa de 80 anos, 100% preservada por dentro e por fora, onde o visitante pode conhecer e mergulhar na cultura italiana, conhecendo tudo em detalhes, como era a vida dos primeiros imigrantes colonizadores aqui da nossa região, né? Que não é só de Bituruna, a vida deles era bem comum, né? Era bem parecida. E, além disso, também pode visitar todo o processo, conhecer o processo produtivo, pode fazer a degustação dos vinhos no local onde ele é feito, dentro da fábrica, né? Com degustação temática e guiada, conhecendo e aprendendo a degustar a bebida dos deuses com calma, sabendo apreciar os vinhos de Bituruna, mas também sabendo apreciar depois todos os vinhos, né? Conhecendo bem as características de cada um. Na época da safra da uva, é quando ocorre a maior parte dos eventos. Nós temos a corrida rústica, que corre debaixo dos parreirais cheios de uva, né? É uma experiência bem legal. Mas também temos experiências, por exemplo, de pisa. Quem quer experimentar como era a produção de vinho há 80, 90, 100 anos atrás, que era pisado, nós temos os pacotes em que o turista pode vir e fazer esse pacote da pisa da uva, mas só sentir mesmo, né? E depois conhecer como é que é feita a produção hoje. Também pode, no vinhedo, colher a uva, experimentar a uva no pé, né? Então, tem muita coisa para fazer em Bituruna. Fora que somos regionalmente conhecidos pela nossa culinária italiana. O pessoal sai de toda a região só para vir comer em Bituruna, porque a comida de Bituruna é muito boa, complementa nossos vinhos, né? Então, nós temos bastante coisa para fazer em Bituruna. E para quem ainda não conhece, vir degustar os vinhos que já foram reconhecidos nacionalmente, que são bons, né? Já foram, inclusive, premiados. É mesmo? Como que é isso? Nós tivemos há algumas semanas a grata surpresa de ter 3 vinhos premiados. Tivemos o Tosete Merlot e o Tosete Cascadura, que já saíram com medalha de ouro de um concurso nacional. E o Cabernet Sauvignon saiu com a medalha Commended. Então, nós temos 3 vinhos premiados em Bituruna. Agora, nós podemos dizer que sim, nós podemos bater de frente com grandes vinhos nacionais. E a nossa Cascadura, que vai ser reconhecida, já nasce com uma premiação, né? Já começa sua trajetória e brilhando. Que legal. Quando a gente fala de indicação geográfica, a gente fala disso. É a fama que tem o município, né? É a fama que ele já tem. Então, independente de um registro ou não, vocês já têm o selo, né? Que a gente diz, né? Que é isso que dá fama a vocês. E é muito gostoso ouvir você falar com tanto carinho, e realmente eu tenho que ir já agora, né? Não dá vontade de pegar e sair para chegar lá e conhecer tudo isso. Que bom. Eu tenho uma pergunta e essa pergunta eu vou passar para vocês dois. De tudo isso que vocês falaram, né? Então vocês veem
como é que vocês veem o futuro de Bituruna, né? O que vocês acham que pode ser feito para ampliar, para desenvolver mais, considerando que é a realização até agora do que se já foi feito, tudo que você já disse que é, e o que vai ser de tendências. Nós estamos aí com novos prefeitos chegando, né? Não só em todo o Brasil, nós estamos numa eleição. O que se espera? Né, falando do que virá de vocês, porque nós não podemos imaginar que o poder público vai fazer coisas por nós quando nós podemos fazer, não é? Mas, claro, eles também têm, quando chega num município como o de vocês, que já está tão famoso, tão pronto praticamente, o que se espera a partir de agora? Então, como você falou, a gente montou a associação, né? A gente trabalha em conjunto já, justamente para que a gente haja sempre que possível, fazendo tudo que tiver ao nosso alcance para desenvolver a cidade, né? E a gente busque apoio do poder público, já direcionado, muito direcionado ao que a gente quer e ao que a gente espera. E eu acho que é isso que diferencia também as nossas vinícolas, os nossos vinhos, né? Nós todos somos apaixonados pela nossa cultura, somos apaixonados pela produção, principalmente dessas duas uvas que são o Xodó, Bordeaux e Cascadura, né? E a gente se une para fazer a diferença. E isso não vai trazer desenvolvimento só para as vinícolas. Está errado quem pensa nisso. Porque, primeiro, que já atrai o turismo. Atraindo o turismo, já movimenta o comércio da cidade inteira, né? Não tem nem o que dizer, nem só hotel, restaurante, mas toda a cidade como um todo. Já temos os eventos, que movimentam até, enfim, supermercados, comércio. A nossa festa do vinho tem uma exposição que leva todo o comércio de Bituruna para dentro da festa. Então, é um movimento de todo mundo. E abre muitas portas ainda, né? Eu acho que até o Nelson pode falar disso, mas abre muitas portas, principalmente para a agricultura familiar e para os produtores rurais começarem a ter novas ideias e novos negócios, né? Não só no turismo rural, mas para produções também. Né? Quando nós falamos de higiene, nós falamos de desenvolvimento regional, região toda, né? Como é que você vê isso, né, Alson? Como que a própria Embrapa, né, quando ela vem para um projeto que já está nesse nível, com uma cidade, uma região dessa natureza, e aí como que você vê isso, né? As tendências e também aquilo que vocês estão estudando e desenvolvendo e trazendo para Bituruna. O que dando um contexto aí para essa conversa, o que eu percebo assim, a gente, quando a gente fala do vinho, o vinho ele atrai, a uva e o vinho, né? Ele atrai um combo de outras oportunidades para desenvolvimento, né? Eu não conheço, pelo menos até hoje, eu não conheço ninguém que viaja para visitar uma plantação de soja e tirar foto no meio de uma plantação de soja, né? Então, mas a uva, sim, ela tem essa paixão, ela desperta esse interesse do turista de conhecer uma plantação, de colher a uva no pé, de entrar dentro de uma tina e pisar a uva para ver como que era feito antes, né? Então, ela desperta esse interesse. O que a Michele falou, a gente acaba vendo que nas regiões onde a uva e o vinho se desenvolvem, há um desenvolvimento regional muito forte. Você tem o hotel, você tem a questão dos restaurantes, que é uma coisa mais óbvia, né? Mas você também tem o posto de gasolina, que o turista vai abastecer, você tem também uma loja que se beneficia de uma roupinha que tem para vender. Então, você tem mais circulação de pessoas que estão dispostas a gastar o dinheiro, a vir passar uma experiência no município, né? Eu vi aqui também no chat que a gente tem os colegas da Erva Mate também estão fazendo um belo trabalho ali em Bituruna, né? Então, a questão do vinho sozinho, ela às vezes ela não vai ser
atrair os turistas só para isso. O turista ele quer vir passar uma experiência de tem que ter atividade para ele fazer 2, 3 dias, né? E uma coisa que eu percebo, por ser paulista, né? Já sou meio catarinense, estou aqui há 13 anos já, né? Mas o que eu percebo que nós temos aqui e temos em Bituruna, nós temos natureza, muita natureza, né? Até por conta do relevo da região de Bituruna, não se desmatou tanto como em outras regiões, né? Então, a gente tem hoje uma preservação ambiental muito grande, como tem aqui também, né? E isso é valorizado, é valorizado. Eu recebo pessoas de São Paulo, de Rio de Janeiro e de Minas, que me falam assim, nossa, como tudo é tão verde aqui, como tudo é tão bonito. Lá hoje está tudo seco, teve muita queimada, e assim, eles vêm e olham o que nós vemos todo dia e acham maravilhoso, né? Eles acham a paisagem que nós temos, esse relevo acidentado, esse verde, as araucárias, a erva mate e o vinhedo do lado compõe uma paisagem única, né? Então, acho que é isso que o turista espera ver, né? E, lógico, acompanhado de um bom vinho e de uma culinária, né, com inspiração italiana e outras culinárias regionais que a gente tem no Paraná. Isso é incrível. A gente tem que realmente valorizar o que nós temos, resgatar essas tradições, manter essas tradições e saber oferecer para o turista, porque hoje o turista, a gente vê que com essa questão da pandemia, uma coisa que vai ser beneficiada é o turismo nacional e regional, né? Então a gente tá no momento de fazer isso acontecer. Eu vejo como uma grande oportunidade para o desenvolvimento do entorno do município de Bituruna essa questão do turismo associado ao vinho e aos produtos regionais. A Andréia Claudino pergunta aqui para você, Nelson, sobre assim, qual que é a relação em relação às características e atributos da uva e do vinho de Bituruna, nós podemos pensar que é possível um desenvolvimento que siga os mesmos passos de Bento Gonçalves e outras regiões do sul do Brasil, né? Que o que você falou, eu até me lembro, porque eu conheço bem também Rio Grande do Sul, já estive em Bento e em outros lugares ali, me parece que está próximo, mas a fama maior está no Rio Grande do Sul. Então tem muita gente perdendo por não conhecer Bituruna, né? Uhum. E a pergunta que ela está fazendo é isso. Você vê assim, pode pensar que é possível esse desenvolvimento se igualar àquilo que já aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Eu acho que o exemplo é válido, né? Mas bom, o Brasil tem cerca de 80 mil hectares de uva e 55 estão no Rio Grande do Sul, 55 mil, né? Então lá a grandeza da uva é outra, né? Lá tem boa parte do cultivo da videira está no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, lógico, a gente tem a região de Bituruna, ela, em termos de plantio, ela é bem menor, né? Como todas as outras regiões do Brasil, mas não deixa nada a desejar em termos de tradição e do que está sendo feito ali, né? Eu acho que uma joia que nós temos ali é esse reconhecimento informal, já que nós temos do vinho de Bituruna, já quem provou e é consumidor já tem um reconhecimento informal. E essa busca pela indicação geográfica é o reconhecimento formal, né? Certo. É o que a gente espera alcançar. Eu acredito que Bento Gonçalves é um grande exemplo, mas o caminho de Bituruna pode se espelhar, mas tem tudo para ter um caminho próprio de valorização das uvas rústicas, né? Que a gente conversou anteriormente, já falou sobre isso, né? 80% dos vinhos produzidos, 85% dos vinhos produzidos e consumidos no país são de uvas comuns, uvas rústicas, né? Que têm uma extrema adaptação ao nosso clima. Elas são extremamente adaptadas, né?
tanto faz sentido essa adaptação nas palavras da Michele, tem um Parreiral de 1939, né? Então, uma coisa assim que... E se não fosse... tenho certeza que teriam muitos outros que acabaram arrancando porque acabaram trocando de atividade, né? Porque senão a gente teria muitos outros parreirais com uma idade tão avançada como nós temos em outras regiões da Europa, né? Em outras regiões do mundo, como na Europa, como nos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que valorizar isso sim. Bento Gonçalves é um modelo, mas não, Bituruna tem o seu caminho próprio, eu tenho certeza que é brilhante. Que legal. E aí, a Narliane está falando assim, que ela acha que a descentralização do turismo também é uma tendência. E aí ela pergunta para a Michele, você já tem um planejamento pensado na capacidade, suporte e crescimento do turismo de Bituruna? Sim, a gente tem essa preocupação, sim. E a gente já tem conversado bastante aqui com o pessoal e já está surgindo, inclusive, novos empreendimentos visando esse crescimento no futuro do turismo. Pensando também em novos roteiros, novos circuitos, novos eventos, né? A nossa meta era para 2020, mas foi adiada por questão da pandemia, mas para 2021. Ou assim que tudo isso melhorar, termos um evento por mês em Bituruna. Então, para atrair pessoal de todo lado. Então, já está sendo também conversado para ampliar rede de hotéis, restaurantes, para que a gente tenha consiga dar suporte para esse turista, né? Agência de receptivo local também vai ter turística, já tem, na verdade, né? Então, nós estamos trabalhando numa rede de suporte para o turista, além do que já tem, pensando que a gente tem muito a crescer, muito a ampliar ainda, né? Então, estamos preparados sim. E também regional, né? Porque nós temos cidades aqui ao redor que tem muita coisa para ser explorada e tá tudo do ladinho. Então, a gente está trabalhando forte no turismo regional. Excelente. É o que eu falo, né? A indicação geográfica, ela traz um desenvolvimento regional. É maior até, passa do município, né? Ela vai além. E ainda a Narliane pergunta para o Nelson, tem sido pensado sobre sustentabilidade, né? Como é que as uvas rústicas em relação à sustentabilidade? Olha, as uvas no nome já, né? As uvas rústicas, né? Por que esse nome rústica, né? Porque ela suporta condições que as uvas chamadas de finas não toleram, né? Então, a gente, rapidamente, falando um pouquinho das espécies de uva, apesar da gente chamar de tudo de uva, uma parte das uvas tem origem no continente europeu, asiático, né? E a outra parte tem no continente americano, que são essas uvas comuns ou rústicas, né? Bom, elas têm esse comportamento de maior rusticidade, porque o ambiente de onde elas se originaram é muito semelhante ao que nós temos aqui no sul do Brasil. A gente tem um frio no inverno, a gente tem um clima com chuvas espaçadas e com ocorrência de chuvas quase que o ano todo, e há ocorrência de chuvas e umidade alta nos meses, nas semanas ali de colheita da uva, né? Então, quando a gente fala de uvas comuns e rústicas, elas estão no ambiente que elas gostam, elas estão no ambiente que elas estão extremamente adaptadas. Essa condição de chuvas na colheita e muito calor para as uvas finas é um grande desafio para as uvas finas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Moscatos, né, e essas outras mais, né? Então, o que eu quero dizer com isso? As uvas rústicas, por elas estarem no clima e no ambiente que elas estão extremamente adaptadas, elas são muito mais sustentáveis, elas demandam menos insumos, menos defensivos, né, para a produção delas, né? Já as uvas mais tidas como mais finas, elas são mais dependentes de insumos, né?
Então, eu acho que a pergunta foi nesse sentido. As uvas rústicas são muito mais sustentáveis do que as uvas finas, né? Então, esse também é uma forma de oferecer para o consumidor essa informação, essa situação para colocar para o consumidor decidir também, né? Falou, olha, esse daqui é uma uva muito mais sustentável, né? Do que essa outra uva que é muito mais difícil de produzir e demandante de insumo. Eu acho que é nesse Isso sentido que ela mesmo. perguntou, né? Com certeza, foi isso mesmo. Ela está até falando que isso agrega mais, né? Que isso dá um valor para a região, para o produtor, né? Se beneficia porque ele não precisa usar tanta coisa, né? Além do que já deveria usar, e também a sustentabilidade no sentido, né? Da saúde, do local, de preservar. Para nós terminarmos, porque passa muito rápido, esse é o último bloco, e a gente eu vou convidar vocês a se despedirem, mas também a terminarem contando um pouco com relação. A participação do Nelson, né, foi muito importante, porque ele falou da pesquisa, ele falou da produção, do turismo, e ele também nos ensinou, né, sobre a variedade. Aí aprendemos muito também com a Michele, porque ela nos conta, né, passa a paixão, o amor, a família, né, o sentimento e o conhecimento de como produzir um bom vinho. Obrigada, muito obrigada mesmo. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre a experiência, né, a trajetória foi muito boa e que como que nós podemos ter acesso, né? Michele já falou, já convidou, já contou que Bituruna está pronta para receber. Nelson também conta daquilo que é particular, que só tem em Bituruna, isso é importante. Então, Bituruna está pronta para receber, agora com a pandemia, tudo deve estar tendo seus cuidados, mas há a possibilidade das pessoas irem e ter essa experiência. É isso mesmo, Michele? Então, eu quero aqui que você faça as suas considerações finais, contem como que as pessoas podem vir agora, nesse período, ou não, né? Não sei como que você vai. E você também, Nelson, assim que a Michele falar, você também pode fazer as suas considerações finais e também se despedir, e daí eu também faço o encerramento, tá bom? Bom, estamos recebendo sim, Mabel, apesar da pandemia, nós já reabrimos, seguindo todos os protocolos de segurança, inclusive guiados pelo Ministério do Turismo. Nós temos o selo Turismo Seguro do Ministério do Turismo e seguimos os protocolos para que todos os turistas se sintam seguros e as empresas também. Então, todo mundo pode vir visitar a Bituruna, sim, tá? Estamos aguardando todo mundo. A nossa vinícola está aguardando todos para fazer um passeio pela história, degustação de todos os vinhos. Vai ser um prazer degustar com vocês todos os nossos produtos, tá? A gente atende de segunda a sábado, domingo, feriado também. Mas quem quiser e não puder virar ainda até Bituruna e quiser ter um pouquinho dos sabores de Bituruna em casa, nós mandamos para todo o Brasil já. Então é só procurar a gente ali, tá? Procura lá a Vinícola Samber nas redes sociais, procura nosso site e entra em contato lá com a gente e a gente consegue mandar para todo o Brasil. Inclusive para Curitiba, porque vi que tem bastante gente aí da capital e região metropolitana, nossa entrega acontece em menos de 48 horas. É só pedir, já tem vinho em casa. Então, dá para tomar vinho de Bituruna, não tem desculpa, né? Dá para comprar direto da vinícola. Vi que o pessoal perguntou no chat ali aonde encontrar. Nosso foco é venda direta ao consumidor final. Então, nos procure lá e a gente conversa e manda vinho direto da fábrica para vocês, né? Agradeço muito a oportunidade. Foi um prazer falar de Bituruna, falar dos nossos vinhos.
Foi um prazer falar com vocês, né? E eu espero todo mundo em Bituruna. Espero conversar com vocês pessoalmente o mais breve possível também, né? Um abraço a todos. Obrigada, Michele. E terminando, e agora passando a palavra para o Nelson. Nelson, tem aqui uma pergunta da Lucy. Ela é alérgica à uva. Se ela é alérgica à uva, ela também é, mas não aos vinhos que ela já experimentou. Como que é isso? Não é recomendado esses vinhos a alérgicos? Olha, eu não, é uma pergunta que eu não sei responder. Eu não saberia dizer e eu tenho até receio de, né, de repente passar uma informação errada, né? E Certo. esse caso de alergênicos é bastante complicado, né? Talvez procurar um especialista na área para dar uma recomendação com mais precisão, né? Mas eu acredito que a uva, quando ela é transformada em vinho, ela provavelmente o que dá alergia a ela, ele já perde o efeito, né? Então provavelmente é isso que deve ter acontecido dela ter provado os vinhos, né? E não ter tido problema. Mas eu sugiro consultar uma pessoa mais Muito bem. capacitada do que eu nesse assunto. E aí, Nelson, foi um prazer, né, ter você aqui. E você também faça suas considerações, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer vocês do Sebrae, a Michele na pessoa da associação da Provive, né? E também o pessoal da Secretaria de Turismo que organizou essa live, né? Eu, em nome da Embrapa, eu gostaria de colocar a nossa estação aqui à disposição para recebê-los, quem tiver interesse. A gente tem uma agenda muito ampla de trabalhos, né? Eu estou aqui falando de uva, mas eu trabalho com outras fruteiras, tem envolvimento também com erva mate, com araucária, né? Com outras unidades da Embrapa, né? E também tem outros colegas que trabalham com raízes e tubérculos, né? A gente tem uma estação pequena, mas muito ativa, né? Então, todos aí da Bituruna está muito próximo. Quem é do sul do Paraná, do sudoeste do Paraná, está próximo da gente aqui. A gente tem muitas parcerias no Paraná e estamos aqui realmente para tentar colaborar nesse desenvolvimento do nosso entorno territorial, né? A gente representa algumas unidades da Embrapa nesse território, né? Embrapa Vivinho, Clima Temperado, Embrapa Hortaliças, Embrapa Florestas, Embrapa Cerrados. É uma gama de pesquisadores ali, eu estou falando de 300, 400 pesquisadores dedicados aí ao desenvolvimento do país, né? E no caso da uva e do vinho, a gente tem um centro especialmente voltado para essa pesquisa, que fica lá em Bento Gonçalves, e com certeza pode apoiar o desenvolvimento aí da indicação geográfica e também o desenvolvimento da uva e do vinho nos outros temas que forem necessários, né? Nós temos 2 ou 3 pesquisadores envolvidos com indicação geográfica lá em Bento Gonçalves, que são referências, né? A Michele com certeza conhece. Também eu falo sem consultá-los, eu falo em nome deles, que eu tenho certeza que eles poderiam colaborar, tá bom? No momento aqui é só agradecer mesmo o convite, agradecer o chamado de vocês e me colocar à disposição para sempre que for necessário poder colaborar com vocês, tá bom? O Sebrae agradece, nós tivemos um fim, né, de trabalho muito bom com vocês. Eu agradeço a todos os participantes, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Esse material vai ficar no YouTube do Sebrae. O objetivo das nossas lives é que realmente as pessoas vão pesquisar, elas vão querer conhecer mais, e isso é uma prova de conhecimento, né, que a gente está deixando aqui para que as pessoas possam conhecer mais sobre vinhos de Bituruna, sobre o que tem em Bituruna de tão especial. E obrigada, Nelson, obrigada, Embrapa, obrigada a você pelos estudos, pelas pesquisas, pela dedicação para os nossos produtores. É imprescindível que nós tenhamos esse tipo, né, de trabalho para
desenvolver mais. Então, eu também agradeço aí a Michele, parabéns. Que legal, que bom nós podemos contar com uma profissional como você, né? E tão voltada, e tão entusiasmada a fazer o melhor e a representar Bituruna e a cuidar, né, daquilo que é história, que vem de muitos anos. Então, parabéns, obrigada por estar aqui conosco, obrigada por aceitar o nosso convite. Também agradeço aos demais que aqui estão, Andréia, pelo trabalho, e a Ilza, a Luci, muito obrigada mesmo. Uma boa noite a todos vocês, um bom descanso. Até amanhã, sexta-feira, quando o Sebrae está lá, né, trabalhando. Vocês podem falar conosco pela internet, pode falar conosco no 0800 570 0800. Nós estamos à disposição. Um grande beijo a todos, uma boa noite e um bom descanso. Tchau, tchau.